Bom, boa tarde. Como eu já adiantei no início, este evento faz parte da conferência que o professor disse para a celebração do centenário do Paulo Freire. Foi um evento que no ano passado nós fizemos, esse ano a Rede Emancipa fez juntamente com a Clarec, e o tema do encontro é educação popular, criando ponto com as universidades. A nossa conversa aberta, porque é uma conversa aberta, vamos discutir, debater sobre a educação popular em Cabo Verde. Como eu já tinha vos dito, aqui em Cabo Verde nós não utilizamos o termo educação popular. Esse termo é um termo do Brasil. Aqui em Cabo Verde nós utilizamos mais o termo educação para a cidadania, educação para o desenvolvimento local. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Universidade de Cabo Verde por acolher esta nossa conversa, por dar-nos a oportunidade de virmos cá falar sobre a educação popular ao professor Salif. Eu já fiz a minha apresentação anteriormente, eu vou apresentar para as pessoas que estão online. O meu nome é Andrea Moço, eu sou coordenadora da rede do Emancipa Cabo Verde. O Emancipa Cabo Verde, que é uma filial da Rede Emancipa Brasil, que é um movimento de educação popular que existe já tem 15 anos. Ao longo da nossa conversa, vocês vão conhecer mais um pouco sobre a Rede Emancipa e também as ações que o Emancipa Cabo Verde está fazendo, que estamos criando. O Emancipa Cabo Verde foi criado já tem 12 anos, 2 anos, em 2020, quando começou a pandemia. Então, hoje o professor Salif vai fazer uma pequena apresentação sobre a educação em Cabo Verde e depois eu vou começar com a conversa, onde eu vou falar primeiro sobre a passagem do Paulo Freire em Cabo Verde. Também vamos falar um pouco sobre Paulo Freire com Amílcar Cabral, porque Amílcar Cabral, gente, eu não sei se vocês sabem, mas Amílcar Cabral, ele foi o nosso grande educador popular aqui em Cabo Verde. Amílcar Cabral, da forma como ele fazia a mobilização das pessoas, as formações que ele dava, o Amílcar Cabral, ele foi um grande pedagogo, como foi Paulo Freire. O Paulo Freire aqui, o Paulo Freire também, que é o patrono da educação brasileira. Vamos ver também, existem muitas semelhanças de pensamento entre Paulo Freire e Amílcar Cabral. Nesta apresentação dessa conversa também nós temos um vídeo que é uma declamação de um poema, de um extrato escrito por Paulo Freire quando da sua passagem pela África, como é que ele sentiu. Agora, eu não sei se é para passar essa passagem, esse vídeo agora, não é? E depois falas. Pode ser? Vamos só, é um vídeo que nós temos. Esse vídeo foi transmitido no curso ano passado sobre Paulo Freire. É muito interessante. Então, acho que seria pertinente assistirmos aqui. O que é que Paulo Freire sentiu quando ele passou pela África? É só partilhar o ecrã. Pode ser, Dani? Dani, vocês podem partilhar o ecrã? Podemos. Eu só estou sem o link aqui para o vídeo, Andréia. Você está sem... Ok.
Achei que vocês iam transmitir por aí. Só me dá a orientação de qual é o vídeo que eu... É o vídeo do Adilson, aquele que a gente passou no ano passado. Vou ver se eu Aquele tenho... que passou na... Aquele que nós passamos no ano passado, dos 100 anos de Paulo Freire. Uhum. O poema Cartas de Guiné-Bissau, quando ele fez a passagem aqui na África. Sim, estou lembrada desse vídeo. Deixa eu... Eu tenho no e-mail, eu posso encaminhar. Então, me encaminha. Eu tenho ele salvo também, eu só preciso lembrar o nome do arquivo. Você me encaminhou? Um momento. Tá. Tá. Eu vou... Se for um link do Drive, melhor ainda, hein? É mais rápido. Sim, eu vou caminhar. Tá. Eu tô procurando aqui enquanto isso também. Eu já enviei lá para o teu e-mail. É o e-mail do Dani XHM. Não sei se você viu. Perfeito. Vídeo... já achei. Vídeo Paulo Freire na África. Uhum, já achei ele aqui. Só um minuto, vou compartilhar. Aparece para vocês? Sim. Meu primeiro encontro com a África não se deu por com Guiné-Bissau, mas com a Tanzânia, com a qual me sinto por vários motivos estreitamente ligado. Faço esta referência para sublinhar o quão importante foi para mim pisar pela primeira vez o chão africano e sentir-me nele como quem voltava, não quem chegava. Na verdade, na medida em que deixando o aeroporto de Dar es Salaam, há 5 anos passados, em direção ao campus da universidade, atravessava a cidade e ela ia se desdobrando ante mim como algo que eu revia e que me sentia, que me encontrava daquele momento em diante, a mais mínimas coisas velhas conhecidas começaram a falar a mim de mim. A cor do céu, o verde. Algum problema, Andréia? A transmissão, o seu microfone está desligado, só queria saber se a transmissão está correta. Não, está com algum problema. Acho que não adianta passar esse vídeo. Está com ruído. Não está legal, não. Será que se eu fechar o meu microfone e passar sem o meu microfone aberto, vou tentar sem o meu microfone aberto, espera aí. Meu primeiro encontro com a África não se deu com Guiné-Bissau, mas com a Tanzânia, com a qual me sinto por vários motivos estreitamente ligado. Faço esta referência para sublinhar quão importante foi para mim pisar pela primeira vez o chão africano e sentir-me nele como quem voltava, não quem chegava. Na verdade, na medida em que deixando o aeroporto de Dar es Salaam, há 5 anos passados,
em direção ao campus da universidade, atravessava a cidade e ela ia se desdobrando ante mim como algo que eu revia e que me sentia e que me encontrava daquele momento em diante as mais mínimas coisas velhas conhecidas começaram a falar a mim de mim. A cor do céu, o verde azul do mar, os coqueiros, as mangueiras, os cajueiros, o perfume das suas flores, o cheiro da terra. As bananas, entre elas a minha bem-amada banana maçã. O peixe ao leite de coco, os gafanhotos pulando na grama rasteira. O gingar do corpo das gentes andando nas ruas, seu sorriso disponível à vida. Os tambores soando no fundo das noites, os corpos bailando e ao fazê-lo desenhando o mundo. A presença entre as massas populares da expressão da sua cultura, que os colonizadores não conseguiram matar. Por mais que se esforçassem para fazê-lo, tudo isso me tornou todo e me faz perceber que eu era mais africano do que pensava. Naturalmente, não foram apenas estes aspectos. Para alguns, puramente sentimentalista. Na verdade, contudo, mais do que isto, que me afetaram impressões que venho tendo e do aprendizado que venho fazendo nas sucessivas visitas que tenho feito à Tanzânia. Não é este, contudo, o objetivo ao referir-me agora a este país a que me sinto tão ligado. Falei da Tanzânia para salientar, como antes disse, o quanto me foi importante pisar o chão africano e sentir-me nele como quem voltava e não como quem chegava. Este sentir-me em casa, no chão africano, se repetiu em certos aspectos de maneira mais acentuada quando, em setembro do ano passado, visitei com a equipa do Instituto de Ação Cultural, IDAC, pela primeira vez, a Guiné-Bissau. Poderia dizer, quando voltei à Guiné-Bissau. É o poeta Adilson que declamou essa pequena passagem do livro do Paulo Freire, Cartas da Guiné-Bissau. Como eu já disse no início, o Paulo Freire, na década de 70 e no ano de 1979, ele esteve aqui em Cabo Verde e o Paulo Freire assessorou vários países da África que naquela altura tinham tomado a independência. Vamos falar. Bom, agora para começarmos o nosso evento, o professor Stalif vai falar um pouco sobre a educação em Cabo Verde, não é, Stalif? Sobre a educação em Cabo Verde. Se calhar. Acho que todos conseguem ouvir bem, não é? Bom, eu queria, antes de mais, apresentar e, em primeiro lugar, agradecer o convite da Andrea Moço para aqui na Universidade de Cabo Verde, portanto, fazermos parte deste evento internacional que comemora Paulo Freire e a educação popular. Nós estamos aqui com uma turma de curso de comunicação multimédia e eu, portanto, queria em breves palavras falar um pouco de contextualizar, digamos, o processo educativo em Cabo Verde neste senda da educação popular. Portanto, claro, partindo um pouco dos ideais de Paulo Freire, que, como a Andrea falou, portanto, influenciou bastante, digamos, a educação em Cabo Verde.
com presença. Mas é essa educação popular que constitui, nos dias de hoje, um poderoso instrumento de autonomia e de empoderamento dos sujeitos individuais e coletivos. Uma educação comprometida e participativa, orientada pela perspectiva de realização dos direitos humanos de todos os cidadãos e, principalmente, dos excluídos. Ora bem, Cabo Verde é um arquipélago marcado sobretudo pela fragmentação geográfica e pela dispersão da sua população, que enfrenta dificuldades ainda no seu processo de assegurar um desenvolvimento homogéneo da população em todo o seu território, devido às desigualdades persistentes. É importante falar das desigualdades e da forma como marca, digamos, em termos conjunturais, o facto de ser um arquipélago com várias ilhas bastante dispersas. As desigualdades sociais e as relativas ao género em Cabo Verde interagem com as disparidades entre o meio urbano e rural e as assimetrias regionais que persistem, particularmente em relação à pobreza e o acesso à água potável e saneamento. Para ter uma ideia, a taxa de pobreza em Cabo Verde aumentou de 26% para 31% com a pandemia de Covid. Estes são os últimos dados que temos em relação à pobreza. E o desemprego é elevado e constitui um determinante principal da pobreza. Com as populações rurais a tenderem a fugir da pobreza endémica, a urbanização crescente coloca uma forte pressão sobre os serviços sociais básicos. Só para ter uma ideia, portanto, a cidade da Praia tem mais de 30% da nossa população. Embora, portanto, com esses constrangimentos, o país tem tido, digamos, um desenvolvimento em termos de educação bastante acentuado. Uma estratégia muito focada com resultados positivos, sobretudo na democratização do acesso do ensino básico e no aumento da escolarização a nível secundário e da oferta local de ensino superior. Portanto, o ensino universitário, apesar de ser recente, portanto, já está bastante diversificado. O sistema educativo cabo-verdiano é um universo constituído por escolas públicas e privadas do nível pré-escolar ao superior, tendo como níveis intermediários o secundário, nas vias gerais e técnica, os médios e os profissionalizantes. Este sistema passou por profundas transformações no decurso dos últimos 20 anos, decorrente de reformas introduzidas a partir da década de 90. Neste momento, a taxa de alfabetização atualmente é de 98,3%, sendo 82% a nível da população de 15 anos ou mais e juvenil, e o país contempla a prevalência de uma educação primária quase universal. Praticamente, a problemática da participação das populações no desenvolvimento, nós podemos analisar em termos de Cabo Verde em dois momentos históricos diferentes. Uma, logo após a independência, de 75 a 1990, em que vigorou o sistema de monopartidarismo em Cabo Verde, partido único, e o período de abertura política que se deu em 1991 até o presente. Nós podemos considerar que há uma diferença substancial entre esses dois momentos, embora durante todo o período colonial podemos dizer que não se desenvolveu práticas sociais de autopromoção ou a tradição dos movimentos sociais enquanto ação coletiva de transformação da realidade assentes nas organizações autónomas das populações, como é óbvio, não é? Nós herdamos do passado colonial um pesado fardo, uma sociedade com valores anacrónicos, de relações verticais e elitista, onde as manifestações culturais, as mais genuínas do povo, eram proibidas e reprimidas. Exemplos disso temos, por exemplo, o caso do batuco, ou mesmo a própria língua cabo-verdiana, portanto, era proibida no tempo colonial. Esta época, portanto, foi marcada pela dominação, controle social e de doutrinação ideológica,
mantendo o povo cabo-verdiano a viver na miséria, na subjugação, sem dignidade e na ignorância, pois dela decorriam a sua docilidade, a sua modéstia, paciência, resignação. Mas, enquanto isso, a propaganda colonial portuguesa sustentava o mito do cabo-verdiano letrado. Não sei se sabem, mas lá fora o cabo-verdiano tem a fama de ser um povo muito letrado. Isso é um mito que se propagou, portanto, na época colonial, e eu posso dar um exemplo, que é o catálogo da Exposição Colonial Portuguesa de 1934, que dizia que a taxa de analfabetismo na colónia era inferior a 25%. E dizia mais, o cabo-verdiano é, de uma maneira geral, inteligente, apaixonado pelas artes, com gosto pela música e pela poesia. Revelam os habitantes sentimentos artísticos nos vários trabalhos de renda, bordado, trabalhos em fibra, palha, tartaruga, cerâmica, etc. Portanto, havia essa ideia de que Cabo Verde era um caso perfeito de cultura lusotropical. Enquanto isso, dados estatísticos, por exemplo, de 1917, que encontramos no plano orgânico da instituição pública, afixava a percentagem de analfabetos nas ilhas do arquipélago entre 69% a 93%, excepto a ilha de São Nicolau, que tinha uma percentagem de 29%, e a ilha de São Nicolau foi a ilha onde surgiu o primeiro seminário em Cabo Verde. Em 1961, a taxa de analfabetismo em Cabo Verde oscilava entre 70% a 85%. Com a independência, o nível de alfabetismo era superior a 60% da população. O ensino básico de 4 anos não era acessível a todas as crianças e o ensino secundário circunscrito a um número muito reduzido de alunos e ainda tinha um corpo docente com apenas 2 níveis de ensino e 19% dos professores tinham formação adequada para o exercício da docência. Portanto, só após a independência que houve, digamos, uma viragem no ensino em Cabo Verde, houve uma aposta bastante forte. O país enveredou nas primeiras décadas por uma política de valorização dos recursos humanos, investindo fortemente na educação e na formação, setores esses considerados de transcendente importância para o desenvolvimento de Cabo Verde. Podemos salientar que se Cabo Verde hoje atingiu o nível de país de desenvolvimento médio, foi sobretudo graças a esta aposta que foi inicialmente feita numa estratégia de educação para o desenvolvimento e de investimentos, portanto, com o ensino universal, gratuito, obrigatório, embora, portanto, nos primeiros anos houvesse uma estagnação e recuo no ensino secundário. Portanto, o Estado apostou ainda na formação de professores, na promoção da extensão da cobertura das escolas a nível geral, mas, de certa forma, também negligenciou a formação sistemática de recursos humanos em vários outros domínios. Houve uma reforma do sistema educativo em 1987 que propunha responder com maior eficácia às necessidades de desenvolvimento social, económico e cultural e com os desafios da modernização. Um dos aspectos a salientar durante esse período é um fenómeno de participação e animação cultural, sobretudo no meio rural, de cooperativismo. Portanto, teve um papel importante, sobretudo a nível tanto da educação popular, como projeto, por exemplo, Projeto Nacional de Alfabetização de Adultos, já que a educação popular estava essencialmente ligada à educação de massas, mais concretamente à educação de adultos. Mas com muitas limitações e por motivos vários, a prática de uma pedagogia libertadora e consciencializadora não conseguiu efetivar-se. Aliás, o conceito de educação popular de Paulo Freire, entendida como um processo de consciencialização de um povo enquanto nação soberana, com identidade cultural própria e um território, aplica-se em Cabo Verde com as devidas adaptações impostas pelas nossas particularidades históricas culturais.
quando se formou o primeiro núcleo de alfabetizadores de que fazia parte sob a orientação direta de Paulo Freire em 1978-79. Andrea já referiu a isso, que Paulo Freire esteve aqui em Cabo Verde em 79. Portanto, a partir daí, o país adotou o método de Paulo Freire, mas não numa ótica de consciencialização política ou libertária ou uma ação voltada para os oprimidos. Talvez seja por isso que a terminologia educação popular não tivesse implantado no nosso léxico político pedagógico. Nós não falamos, como André disse há pouco, de educação popular em Cabo Verde, preferimos termos como educação para a cidadania, educação para o desenvolvimento, mas também isso é algo que se percebe porque durante o período do regime de partido único, portanto, tudo era centrado no Estado, portanto, então houve uma redução significativa dos direitos e dessa ação mobilizadora da própria sociedade no sentido da consciencialização. Mas, atualmente, as coisas já são bem diferentes, portanto, atualmente a sociedade cabo-verdiana, nós temos uma dinâmica de sociedade civil com uma maior participação na atuação, sobretudo a nível da aprendizagem coletiva e o amadurecimento político que temos, social e cultural. E tem sido, sobretudo, as organizações não governamentais e as associações comunitárias de base que têm sido responsáveis pela educação popular. Assim, essas organizações de sociedade civil têm sido parceiras ativas de todo o processo de consciencialização e responsabilização da população cabo-verdiana, com vista, sobretudo, à maior participação na vida social e económica do país. Portanto, podemos dizer que a sociedade civil tem sido um pilar fundamental na promoção e consolidação de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais solidária. Portanto, a educação popular tem contribuído, de facto, para o resgate da cidadania, promovendo a inclusão e mobilizando a sociedade cabo-verdiana para a defesa dos valores da justiça, da solidariedade e da igualdade. Mas é importante frisar que a participação dos cidadãos em Cabo Verde é ainda algo bastante frágil, pelo que se registra alguma resistência quanto a uma participação ativa. Só para dar um exemplo, Cabo Verde, a nível, por exemplo, de índice de democracia global, está posicionado em segundo lugar em África. E só, portanto, não está nos lugares cimeiros porque a participação em termos de democracia ativa ainda não atingiu, portanto, patamares. Nós podemos ver que ações como manifestações ou greves ou outro tipo de reivindicação aqui em Cabo Verde é bastante fraca. Portanto, então, tudo isso é derivado também, sobretudo, do passado colonial, mas também dos 15 anos de governação do Partido Único. Para finalizar, o que eu podia dizer é que os desafios da educação dos cidadãos, uma educação para a cidadania em todos os setores da vida nacional, ela deve ser orientada pelos valores, pela ética e pelo civismo, comprometidos com o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e as questões do género. Mas também é preciso reconhecer, sobretudo, o trabalho desenvolvido pelas organizações de sociedade civil em matéria de educação para o desenvolvimento e educação para a cidadania. Portanto, no fundo, era este apontamento, este breve apanhado sobre a educação que eu trouxe como contributo. Obrigada, professor Salif, por nos elucidar um pouco sobre a educação popular aqui em Cabo Verde. Bom, agora eu vou falar sobre a passagem do Paulo Freire aqui em Cabo Verde
E depois vou falar sobre, hoje em dia, como é feita essa educação popular aqui em Cabo Verde, quem faz, precisamente quem faz. E também eu vou falar sobre um pouco sobre o trabalho da Rede Emancipa Brasil e a filial, que é o Emancipa Cabo Verde. Então, prestem atenção, porque durante a minha fala, como dizem os brasileiros, eu posso virar para alguns, eu posso fazer uma pergunta. Então, espero que estejam atentos à minha fala, como dizem os nossos companheiros aqui brasileiros. Bom, gente, como eu disse, na década de 70, Paulo Freire, ele estava exilado na Suíça. Paulo Freire, ele não pôde desenvolver o seu pensamento político, pedagógico no Brasil. Por quê? Porque Paulo Freire, ele era bastante crítico, ele criticava, e Paulo Freire, ele trabalhava com as pessoas, ele levava as pessoas a pensar sobre a sua condição, e essa consciência crítica, nós sabemos que quando nós levamos as pessoas a pensarem sobre a sua condição, porque é que estão numa determinada posição, como isso pode ser perigoso. Então, nos anos de 1970, Paulo Freire estava exilado na Suíça, ele não podia desenvolver o seu pensamento político pedagógico no Brasil, e então, como membro do Departamento de Educação do Conselho, do Conselho Mundial de Igrejas, ele começou a assessorar alguns países da África. Isso foi nos finais de 1900, isso foi nos finais dos anos 60, por exemplo, em 69. E nesses países ele assessorou a Zâmbia e a Tanzânia na implementação dos seus sistemas educativos. Pós a independência, porque Tanzânia e Zâmbia eram colônias europeias. Por exemplo, esse reencontro com a África serviu de fonte de inspiração para o aprimoramento do seu pensamento político pedagógico e, mais importante, para o desenvolvimento da sua teoria emancipadora de educação. Como Paulo Freire entendia a educação? Paulo Freire entendia a educação como o quê? Como um ato político. A educação é um ato político. A educação é um ato produtivo. A educação é um ato de conhecimento. Vocês conseguem entender o que é a educação como ato político? Educação como ato produtivo. Educação como ato de conhecimento. Então, entretanto, a influência de Cabo Verde em África foi mais impactante onde? Aqui em Cabo Verde. Imaginem, já falamos, Paulo Freire, ele é um brasileiro, ele é o patrono da educação brasileira. Ele é um grande pensador. Paulo Freire é um dos grandes pensadores mundiais. Nós estamos falando de um grande pensador, um dos maiores pensadores mundiais, o patrono da educação brasileira, que esteve aqui em Cabo Verde, que teve contato com a nossa cultura, ele é que formou os primeiros professores pós-independência. Então, Paulo Freire, ele esteve aqui em Cabo Verde e também na Guiné-Bissau, e nessa altura, Cabo Verde e a Guiné-Bissau, eles estavam unidos pelos ideais da luta da independência, e que quem estava à frente desses ideais, como sabemos, é qual partido? Podem me dizer? PAIGC, é o PAIGC.
que era o Partido para a Independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, o PAIGC, e que tinha como... Quem era o grande expoente máximo do PAIGC? Amílcar Cabral, certo. Então, o Partido Africano, nós sabemos que o Cabo Verde, o Partido Africano da União dos Partidos, okay, o PAIGC, eles estiveram unidos até quando? Eles sabem até quando? O Partido Africano da Independência da União dos Povos da Guiné e de Cabo Verde e a Guiné-Bissau procuraram preservar essa união até o golpe de Estado, gente, até o golpe de Estado que aconteceu na Guiné-Bissau, porque em 1980, Nino Vieira, ele deu um golpe de Estado na Guiné-Bissau. Até essa altura, Cabo Verde e Guiné-Bissau eram um só, mas em 1980, o Nino Vieira, ele deu um golpe de Estado na Guiné-Bissau e então separaram-se. O ramo cabo-verdiano passou a chamar como PAICV. O PAICV foi criado, foi fundado em 20 de janeiro de 1981, com ideologia social-democrática e com filiação na Internacional Socialista. Okay? Sobre a sua experiência em África, Paulo Freire destaca o quê? Destaca na sua obra Cartas com a Guiné-Bissau o quê? O que mais influenciou, o que ele ficou mais fascinado sobre a sua passagem pela África. O encontro com quem? O encontro com a teoria e a prática deste grande pensador, deste grande revolucionário que foi Amílcar Cabral. Eu não sei se vocês devem saber, claro, mas Amílcar Cabral, como eu disse no início da nossa aula, ele que é considerado um dos grandes pensadores mundiais, inclusive que saiu, qual é aquela revista? Do BBC, não? Aquela revista do BBC, que saiu com Amílcar Cabral, é um dos grandes pensadores mundiais. E o Paulo Freire, ele ficou bastante impressionado com a teoria e com a prática de Amílcar Cabral. Mas o trabalho de Paulo Freire na África, gente, foi decisivo, não só por ele encontrar-se com a sua própria história e por ele empreender novos caminhos por novos desafios na área de alfabetização, mas precisamente por ele ter encontrado com o pensamento, com a teoria e a prática de Amílcar Cabral, e Amílcar Cabral influenciou. Paulo Freire nutria um grande carinho por Amílcar Cabral, e em inúmeras obras de Paulo Freire nós vemos referências de Paulo Freire, Amílcar Cabral, este grande pensador, Amílcar Cabral, este grande pensador, este grande revolucionário que foi Amílcar Cabral. Gente, vamos aqui, Paulo Freire e Amílcar Cabral. Nós vemos que Paulo Freire sentia essa admiração. Paulo Freire ele foi influenciado pelo pensamento de Amílcar Cabral, e nós vamos encontrar muitas convergências, muitas semelhanças entre Paulo Freire e Amílcar Cabral. Agora eu vou começar por dizer quais são as semelhanças. Por exemplo, já falei isso anteriormente, a leitura do mundo, a leitura do mundo, que é isso, a preocupação em discutir, em desenvolver naqueles com quem se trabalha a análise crítica dos problemas que nós encontramos no dia a dia. Isto é algo comum entre Paulo Freire e Amílcar Cabral. O que eu, por exemplo, Paulo Freire, no seu livro
filosofia dos oprimidos, quase essa esqueci o nome, pedagogia, desculpem, pedagogia dos oprimidos, ele mostra como é que ele chegava junto das pessoas menos favorecidas, como ele falava com essas pessoas, como ele procurava levar essas pessoas a pensar sobre a sua condição. Porque é que aquelas pessoas estavam aí? Por exemplo, muitas pessoas diziam que elas eram pobres. Aquelas pessoas diziam que elas eram pobres, então diziam, não, nós somos pobres porque assim é a vontade de Deus. Deus fez-nos pobres e nós somos pobres. Ou tem algum... Ou essas pessoas encontram... Não, Paulo Freire levava aquelas pessoas a preocupar, a pensar sobre a sua condição de vida. Porque aquelas pessoas estavam naquela situação mais desfavorecida? Porque na nossa sociedade nós temos pessoas que têm de umas classes sociais mais privilegiadas? Vocês nunca pensaram nisso? Porque na nossa sociedade nós temos pessoas que são mais privilegiadas e nós temos pessoas que são menos privilegiadas? Nunca pensaram nisso? Então, era isso que Paulo Freire, uma das semelhanças entre Paulo Freire e Amílcar Cabral. O outro aspecto comum entre Paulo Freire e Amílcar Cabral reside na aposta dos efeitos políticos e sociais de uma educação que Freire destaca como sendo transformadora. Paulo Freire quer uma educação que seja transformadora e não uma educação que seja só domesticadora e reprodutora, como muitas vezes acontece. E outra semelhança entre Paulo Freire e Amílcar Cabral era o respeito e a valorização pela cultura daquele com que nós trabalhamos. Paulo Freire, ele muitas vezes, quando ele alfabetizava as pessoas, nós às vezes pensamos, não, que eu já tenho uma certa escolaridade, eu sou melhor, eu sei mais do que aquelas pessoas, mas não, Paulo Freire dizia que ninguém sabe mais do que a outra pessoa, por exemplo, que não tem muita escolaridade, mas também aquela pessoa possui a sua sabedoria. E ao mesmo que Amílcar Cabral também fazia, porque Amílcar Cabral, quando ele encontrava-se no seu trabalho de mobilização, de consciencializar as pessoas para irem, para aderirem ao seu ideal de luta pela independência, ele sempre ele respeitava a cultura e ele respeitava o conhecimento daquelas pessoas. Porque não sei, vocês devem saber, mas os portugueses, eles chamavam os guineenses como de indígenas. Indígenas, ou seja, para ele, os guineenses não tinham nenhum tipo de conhecimento, mas não, eles tinham sim, eles tinham a sabedoria popular deles. Não é porque uma pessoa tem assim um mestrado, um doutorado, que ela tem maior conhecimento que uma pessoa, por exemplo, analfabeta, que não tem. Essa pessoa que é analfabeta, ela tem o seu conhecimento, a sua sabedoria popular. Mas, apesar de tantas semelhanças entre Paulo Freire e Amílcar Cabral, nós também vamos encontrar algumas divergências. Uma dessas divergências, hoje em dia, nós já estamos tendo, aqui em Cabo Verde, nós temos
alguma controvérsia em relação a isso, porque aqui em Cabo Verde, nesse momento, quando falamos em como dizemos, sabe, do crioulo, quando falamos em oficialização do crioulo. Oficialização do crioulo é uma pauta, posso dizer isso, que está dando muitas controvérsias, não é? Vocês estão a favor da oficialização do crioulo ou não? Hã? Não? Sim? Sim? Não? Quem não quer oficialização do crioulo? Hã? Vocês querem oficialização do crioulo ou não? Sim. Sim, vocês querem a questão do crioulo? Ok. Então, Paulo Freire, por exemplo, a divergência que nós temos em relação ao Paulo Freire e Amílcar Cabral reside na utilização do português como língua oficial. Por exemplo, para Paulo Freire, a imposição da língua do colonizador, a imposição para Paulo Freire, a imposição da língua do colonizador ao colonizado é também uma forma de dominação que se estende na dominação neocolonial. Os colonizadores, quando eles falam da língua deles, por exemplo, o português, eles falam como língua. E quando eles referem ao crioulo, o que é que eles dizem? O crioulo é o quê? O crioulo é um dialeto. O deles é língua, e o do crioulo e o nosso é o dialeto. Ou seja, a língua é mais rica do que o dialeto. O dialeto é pobre. Ok? Isso é, então, o Paulo Freire tinha essa posição. Agora, não, o Amílcar Cabral não. O Amílcar Cabral, o que é que o Amílcar Cabral dizia? Vocês sabem, vocês já ouviram qual era a posição do Amílcar Cabral em relação à utilização do português como língua oficial? Vocês não ouviram nada, gente. Passou alguns tempos nos órgãos de comunicação social. Vocês não ouviram nada? Não. O Amílcar Cabral dizia que o crioulo é uma das melhores, o português é uma das melhores coisas que os portugueses nos deixaram. Então, o Amílcar Cabral, ele era a favor do português como língua oficial. Entretanto, o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire, apoiado nas reflexões de Amílcar Cabral, foram muito importantes na primeira década após a independência. E essa política pedagógica de Paulo Freire teve um impacto notável aqui em Cabo Verde. Por exemplo, em o relatório do Seminário de Formação dos Coordenadores Regionais de Alfabetização, que foi realizado de 4 a 12 de outubro de 1979, é uma das referências onde encontramos a contribuição do pensamento de Paulo Freire aqui em Cabo Verde. Pelo número de participantes, participaram deste seminário 56 cabo-verdianos, 6 estrangeiros e 5 da Guiné-Bissau. Mas, para além dessa quantidade de participantes, também é pela relevância do tema que apresentado, que um dos temas apresentados foi a alfabetização inserida na perspectiva global do desenvolvimento, que foi abordado pelo primeiro secretário do PIGC na altura, que era o já falecido, vocês já sabem, o Cursinho Tolentino. Em Cabo Verde, a referência da Paulo Freire é marcante, tanto nas escolas, nas universidades, passando pelos centros seminários, encontros de capacitação. E eu não sei, aqui em Cabo Verde também tem uma rua, eu não sei se sabem, mas tem uma rua Paulo Freire. Vocês sabem onde fica? Fica lá na Chave de Santo Antônio.
por acaso não tem uma placa, não tem nada, mas estamos trabalhando nisso para ver se colocamos algo lá para identificar a rua como a Rua de Paulo Freire. Hoje em dia, gente, só para... fiz esta pequena apresentação sobre a passagem do Paulo Freire em Cabo Verde e depois para dizer que hoje em dia esta educação, tal como idealizada por Paulo Freire, faz todo o sentido em Cabo Verde. Vocês podiam fazer uma contextualização um pouco sobre em que situação em que vivemos neste momento em Cabo Verde? Quais são as nossas principais mazelas? Quais são, primeiro, principalmente essas mazelas que ficaram mais evidentes depois da pandemia? Quais foram? Depois, agora com essa guerra da Ucrânia e agora com... Disseram que em Cabo Verde era tripla crise, não é? Pandemia, guerra na Ucrânia, depois e a seca, né? Mas agora a seca não, nós não temos. Choveu, este ano choveu muito. Então, qual é o contexto, principalmente depois da pandemia que nesse momento vivemos aqui em Cabo Verde? Qual? Eu vou dizer depois vocês continuam. A desigualdade social em Cabo Verde aumentou ou não? O que é que vocês acham? Vocês conseguem ver isso? A desigualdade social aumentou aqui em Cabo Verde. Mas criminalidade, boa. Outro. Sim. A inflação aumentou. Então, mais. A violência baseada no género. Vocês já sentiram como a violência? Mais outro. Durante a pandemia, teve bastante esses casos que começaram a aparecer, porque disseram que como os alunos e as alunas ficaram em casa mais tempo com os pais, ou com os familiares, ou com os vizinhos, e teve bastante esse caso aqui em Cabo Verde. O quê? Violação sexual de menores. Mais? Depressão, sim, depressão. O abandono e insucessos escolares. E então, essa educação aqui, neste cenário, esta educação popular idealizada por Paulo Freire faz todo o sentido. O que é a educação popular de Paulo Freire? Essa iniciativa... Não, neste cenário, uma iniciativa como a Rede Emancipa, que trabalha com a educação popular, faz todo o sentido. São iniciativas que têm uma forte dimensão social. É uma iniciativa que reflete uma luta das camadas mais pobres, educação popularista das camadas mais pobres e da população ou dos segmentos que se sentem excluídos ou marginalizados. E foi nesse sentido que nós criamos o Emancipa Cabo Verde, que é uma filial da Rede Emancipa no Brasil. A Rede Emancipa do Brasil é um movimento de educação popular. Aqui em Cabo Verde nós não temos muitos movimentos, nós temos associações. Sim, vocês conhecem, têm conhecimento dessas associações que trabalham com educação popular, as ONGs. E então, a Rede Emancipa é um movimento de educação popular que surgiu no Brasil há 15 anos e que trabalha com uma educação feminista, uma educação antirracista e também uma educação que trabalha para que estudantes tenham acesso a uma formação de qualidade, a uma universidade de qualidade. O Emancipa Cabo Verde teve início, foi fundada em novembro de 1920 e de lá para cá nós já organizamos algumas atividades, conversas abertas, juntamente, vocês conhecem a rede
a RAMS, que é das associações comunitárias. Vocês já conhecem a RAMS? RAMS é Rede das Associações Comunitárias da Praia. Em que bairro já que vocês morem aqui? Aqui alguma pessoa tem na Chácara de Santo Antônio. Vocês já conhecem o Gerson, que é o presidente daquela associação que fica lá no Quelém. Gerson Pereira. Tem o Safente. Não, Safente Dora não. Tem o Safente Dora, mas também tem o Safente Casa da Amizade. Vocês estão... Qual bairro eu vejo se tem alguma associação nos vossos bairros. A Chácara de Santo Antônio tem aquela associação do Quelém, que tem o Gerson como presidente. Mas tem a Palmares, tem aqui estudantes de Palmares. Ok, não, ok. Ok, mas são essas associações e ONGs que aqui em Cabo Verde trabalham com educação popular. Voltado, nós na altura da pandemia, a RAMS fez uma grande campanha sobre consciencialização sobre a pandemia da Covid. O Emancipa Cabo Verde faz parte desta rede. Nós trabalhamos também. Nós também, nesse momento, está em curso o Emancipa Malês, eu já falei com vocês. O Emancipa Malês é uma parceria que visa, que consiste na preparação de estudantes da lusofonia para o acesso à Unilab. A Unilab é uma instituição do ensino superior público federal brasileiro, que fica situado em Ceará. É uma universidade de integração internacional que acolhe, para além de estudantes de Cabo Verde, estudantes de Angola, Guiné-Bissau. Esse projeto Emancipa Malês conta com a participação do Emancipa Guiné, que foi criado também, o Emancipa Angola. E então, a partir nós preparamos os alunos que vão para prestarem o teste, para poderem passar e irem estudar na Unilab. Acho que uma vez até eu pedi, acho que eu falei com o Salif sobre isso, não é, Salif? Se podíamos vir aqui fazer uma apresentação aqui na universidade para ver se tinha alguém interessado para ir para o Brasil estudar nessa universidade. Mas como vocês estão aqui, já estão numa universidade, então... E é sobre isso. Acho que eu terminei a minha apresentação, não é, Salif? Acho que já está, pessoal. Deixa eu ver quem está online. Tem o Alfa, vocês viram? O Alfa é do... Gente, o Alfa é do Emancipa Guiné-Bissau. É um rapaz da Guiné-Bissau, um grande camarada. O Alfa ele está fazendo um trabalho lá com estudantes da Guiné-Bissau. E neste momento nós temos esse curso Emancipa Malês, tive uma grande adesão. Está aí o Alfa. O Alfa vai fazer a apresentação. Alfa, queres fazer a apresentação? Deixa o Alfa fazer a apresentação para vocês conhecerem um pouco sobre. Gente, prestem atenção, por favor, na fala do Alfa. André, o Alfa vai pegar pelo celular dele, Sim. Porque eu vou ter que sair desse computador aqui. Então, antes dele falar, posso falar eu rapidinho? Ok. E aí... Tem também a Daniela Mussi. A Daniela Mussi, ela que é a idealizadora deste projeto, Emancipa Malês. Por acaso, eu não conhecia a Unilab. Ela que, através dela, pesquisa. A Daniela Mussi ficou sabendo que aqui em Cabo Verde, através da embaixada, tinham alunos que vão estudar na Unilab. Ela pesquisou, ela é a grande idealizadora e ela é a coordenadora da rede Emancipa. Vamos ouvir um pouco a... Boa tarde a todos e todas. Eu
queria, antes de mais nada, me desculpar, porque eu não vou conseguir ficar até o fim, pois essa conferência que nós estamos realizando, ela está acontecendo no Brasil, em Cabo Verde e no Reino Unido, ao mesmo tempo. Então, são muitos fusos horários e a gente tem uma programação com muitas atividades que fazem com que quem está na organização tenha que ficar pulando de um lugar para o outro o tempo todo. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Salif e à Andrea pela organização desse espaço. Eu dizer que eu aprendi muito com as duas falas, tanto a história da educação em Cabo Verde foi extremamente rico para mim, eu não conhecia, e eu percebi muitas semelhanças com o Brasil, outras diferenças também que existem, porque são dois processos históricos que também têm as suas diferenças, e gosto, já ouvi a Andrea falar outras vezes sobre como ela vê essa relação da educação popular em Cabo Verde na comparação com o Brasil e essa aproximação que ela faz entre o Paulo Freire e o Amílcar Cabral, que eu também gosto muito. Eu acho que a questão da língua, ela é sempre ambígua, porque ela revela um terreno comum, um lugar de construção, mas também pode revelar as desigualdades e a opressão. E é nesse sentido de perceber essas nuances que nós, aqui da Rede Emancipa, da Universidade Emancipa, cultivamos um desejo muito profundo de construir uma aliança pela educação popular, ou para a cidadania, podemos chamar de muitas coisas, com Cabo Verde. Cabo Verde é parte da nossa história, é a parte da história das colônias de Portugal que se libertaram e das contradições que acompanharam esses movimentos de conquista da liberdade e que acompanham até hoje. Se vocês acompanham as notícias internacionais, poderão saber que o Brasil hoje vive uma situação bastante difícil. As desigualdades da pandemia se somaram a uma crise política muito profunda e que ameaça a nossa democracia, ameaça os nossos direitos sociais conquistados e a nossa capacidade de participação efetiva na vida e nos rumos da história do nosso povo. E nós buscamos, na aliança com outros povos oprimidos que enfrentaram a colonização e a luta pela liberdade e lutaram também contra as ditaduras, as respostas para os nossos problemas. Porque se nós não conseguirmos superar as nossas dificuldades e avançar no desenvolvimento de uma outra sociedade de fato livre, precisamos voltar a esse momento e a isso que nos une, que é a luta pela liberdade, e entender o que de fato ela significa e o quão ampla ela pode ser. Estamos convencidos aqui no Brasil que sem uma aliança internacional forte com as periferias, com os povos oprimidos, com os trabalhadores, trabalhadoras, indígenas, lutas antirracistas, que aqui no Brasil nós também chamamos de quilombolas, que remetem justamente à resistência contra a escravidão pelas populações escravizadas trazidas da África. Sem essa grande aliança, sem estar junto, nós não vamos conseguir superar os problemas que marcam a nossa história hoje, que nos afetam hoje. Então, eu queria deixar essa saudação e dizer que, para nós, a construção da educação popular e deste movimento de luta por direitos com Cabo Verde é sólida. Hoje, no Brasil, existe pelo menos uma ou duas formas de estudantes cabo-verdianos virem estudar aqui no Brasil
fazer universidade, fazer pós-graduação e conhecer as experiências que nós temos aqui, universitárias, públicas, que são gratuitas e que também têm recursos para estudar, bolsas de estudo e outras formas de apoio. Não estou fazendo uma propaganda de Estado, não estou falando em nome de nenhum governo, estou falando em nome das possibilidades reais e concretas de trocar, de estarmos em mais de um lugar, de compartilhar a língua para compartilhar a luta, e a cultura e o mundo, ir além das fronteiras, sair das nossas ilhas, porque mesmo aqueles que não moram em ilhas se comportam como tal. E muitas vezes aqueles que nas ilhas moram sabem atravessar as fronteiras, navegar pelo mar e descobrir outras terras, não como os colonizadores fizeram, não para destruir, para aniquilar, para escravizar, mas para preservar, para compartilhar, para unificar, para que o mundo seja de fato um mundo gostoso de viver, um mundo bom para viver, e um mundo onde se pode viver desde que se queira. Um abraço muito grande aqui do Rio de Janeiro, aqui da terra que uma vez foi capital e hoje é marcada por um outro capital, por um outro sentido que a palavra capital adquire, que é da privatização da vida, da criminalização da pobreza, da destruição do meio ambiente e da perseguição que lutam, e dos assassinatos políticos, como foi o assassinato de Marielle Franco, que hoje está na bandeira do nosso movimento. Mas há outros mundos possíveis, há outros rios e outras histórias para serem construídas. Um abraço muito grande aqui do Brasil. Esperamos que possamos continuar lutando e que cada uma que está aí em Cabo Verde hoje se sinta tocado a construir com a gente um movimento internacional pela educação popular. Aí, aqui, em todo lugar. E eu vou passar para o Alfa. Um beijo. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. A Dani sempre tem essa fala assim, não estou falando brasileiro, essa fala assim, poderosa, potente, como eles dizem. Vamos ouvir o Alfa aqui, gente. O Alfa é o fundador do Emancipa Guiné-Bissau. Boa tarde a todos presentes, todas. A professora Dani já me apresentou. Eu sou Alfa dos Santos, eu sou da Guiné-Bissau, faço parte do movimento Emancipa. Eu, Dani e a Daniela, nós encontramos praticamente em 3 grupos, digamos assim. Emancipa Malés, Emancipa Sem Fronteira e a Escola Emancipa, que é um rede maior. Eu cheguei atrasado porque eu estava em outra atividade, mas escutei atentamente a fala da professora Andrea, quando ela fala da língua, quando ela fala da educação, de Cabral, quando ela fala de Paulo Freire. Afinal das contas, Cabo Verde e Guiné-Bissau têm a mesma história. Somos irmãos que passamos pelo mesmo processo da independência, e quando um cabo-verdiano fala, ela representa um guinense. E assim sucessivamente, quando um guinense fala, representa um cabo-verdiano. Estou muito feliz de poder participar dessa atividade e aprender mais, né, com Andrea, com a fala da professora Dani Brilhante, né, que acabou de fazer a sua intervenção. E não vou alongar mais. Eu só queria pedir que vocês abraçam a Emancipa em Cabo Verde. Tentem saber mais através da professora Andrea. E aqui estamos com cursos abertos e sempre com portas abertas para diálogo e contribuir, explicar sobre o que é Emancipa. Eu acho que é importante, né? É importante tentar conhecer e tenho certeza que vocês vão gostar.
e convidam os vossos amigos, as vossas amigas, familiares para fazer parte deste grupo brilhante, né, que o Brasil está a nos oferecer. Né? Estamos a aprender muito com o nosso irmão mais velho, uma vez que temos a mesma história, né? Que é a história da independência, passamos pelo mesmo processo, então esse processo que nos une, realmente ele nos une, e hoje continuamos nessa união através da Emancipa, através de outros processos, através de outros projetos que a professora Dani acabou de elencar, como o Unilab, é um projeto muito brilhante. Então eu vou parar por aqui, dizer mais uma vez parabéns, professora Andreia, professor Salif e todas que estão na turma para apreciar essa atividade. Abraço. Obrigada. Bom, gente, nós temos só mais 5 minutos. Eu não sei, vocês têm alguma dúvida para fazer? Não sei se os participantes online têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre a nossa conversa aberta. Então, ficaram todos esclarecidos? Sim. Bom, então, agradeço mais uma vez o professor Salif por nos conceder esta oportunidade de virmos cá falar sobre a educação popular aqui em Cabo Verde. Agradecemos também todos os participantes que estão online por estarem aqui conosco para conhecer um pouco sobre a realidade de Cabo Verde. E até a próxima e espero vir cá. Hoje gostei de estar aqui convosco. Espero vir cá outro dia para falarmos sobre a educação popular, não é? Obrigada.